Espero que todo mundo está bem. Essa temperatura agora dá uma pessoa a vontade de descansar e dormir, né? A chuva e tudo, né? E Carlos vai passando, né? Quando estamos prontos. Beleza. Estamos aprendendo um novo sistema aqui. Instalamos uma nova câmera aqui, o projetor está. Então, estamos tentando fazer tudo mais profissional, mas tem uma coisa de, assim, temos que aprender e adaptar, então, mas tem sido bom. Eu estou muito grato pela ajuda do Carlos, e Técio e Eriomar e instalando tudo isso. Mas vocês já podem abrir para 2 Coríntios 2, enquanto que estamos esperando. 2 Coríntios 2, já podemos adiantar no Novo Testamento. É depois 1 Coríntios, o livro. 2 Coríntios 2, 12 a 17. Tá pronto, Carlos? Certo. Enquanto que ele está preparando, vamos ler essa passagem aqui. Vamos ler. 2 Coríntios 2, 12 até 17. Diz: Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, eu vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Ainda assim, não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância, né? Do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância, como você diz? Fragrância, tá certo? Fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando o lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, com homens enviados por Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela mais uma vez que podemos estar juntos ouvindo a tua palavra. Eu oro primeiramente pelos corações de todo mundo aqui e que podemos ser desafiados e encorajados para ser ministros para o Senhor. Também eu oro por mim e eu peço ajuda e humildade e que eu possa pregar claramente. E eu oro tudo isso no nome de Jesus. Amém. Charles Spurgeon. Primeiro slide aqui, se podemos botar. Próximo. Charles Spurgeon. Ele começou a pregar quando ele tinha 15 anos. Só meses depois que ele se converteu. Próximo slide. Vamos esperar. Tem uma lista aqui. Beleza. Ele começou a pregar quando ele tinha 15 anos. Depois ele se tornou um pastor pastor humano depois, quando ele tinha só 16 anos. Acredita? Torna um pastor com 16 anos. João só tem 2 anos. E pode tornar pastor, já. E
da igreja Baptist Chapel. E essa igreja cresceu de 12 membros, começou com 12 membros e foi para 400 membros. E depois, a maior igreja em Londres, no Park Street, lhe convidou para pregar lá. E ele se tornou o pastor daquela igreja quando ele tinha 18 anos. E aquela igreja tinha mais do que 8.000 membros. Ele serviu como presidente do seminário dos pastores. Ele foi bem conhecido. E quando ele morreu em janeiro de 1892, mais do que 60.000 pessoas chegaram para o funeral dele. Ele lia 6 livros cada semana. Quem aqui lê um livro cada mês? Cada semana. E ele lembrava onde ele leu e também onde ele estava quando ele lia aquele livro. Durante a vida dele, está estimado que ele pregou para mais do que 10 milhões de pessoas. E, geralmente, ele pregava 10 vezes por semana. Ele tinha 2 filhos gêmeos que também se tornaram pastores. E muitas pessoas diriam que ele teve sucesso no ministério dele. Sucesso, um pastor bem conhecido. Mas, próximo slide. Ele sofreu depressão. Ele sofreu com uma doença chamada gota e sempre sentia dor. E quando ele pregava, muitas pessoas recebiam a palavra, mas muitos também atacavam dele. Ele sentiu a pressão de pregar a palavra, mesmo que ele parecia autoconfiante. E durante uma grande reunião onde ouvia 22.000 pessoas, no começo, várias pessoas querendo fazer mal na pregação dele, começaram a gritar fogo, fogo, e todos fugiram em confusão. E 7 pessoas morreram e 28 pessoas foram hospitalizados. E também ele sempre estava com dor por conta dessa doença que é um tipo de artrite. E ele estava exausto. Sempre. Estava exausto. Como um pregador tão grande assim, com tantos ministérios sucedidos, sentia depressão? Como? Ele sentia desapontamento, falha, depressão, frustração, desencorajamento. Olha, essa aqui é a lista que vem com ministério em geral. Ministério e vida em geral é exaustivo. E quando queremos servir Deus, vamos lutar com essas coisas. Então, 3 pontos hoje à noite. Exausto no ministério, vitória no ministério e capacitado no ministério. Paulo passou muitos tempos assim. Ele escreveu mais do que metade dos livros no Novo Testamento. Ele pregava em várias cidades para várias pessoas e muitas pessoas conheceu Jesus através dele. Mas sabe que esse livro, ele fala muitas vezes sobre depressão. E como ele lutava com depressão. E sentimentos e cansaço. E também ele fala como ele levou tudo para Deus. Então vamos ver uma parte desse em 2 Coríntios. Exausto no ministério. Paulo está dizendo aqui, ele diz: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Paulo foi para essa cidade para fazer ministério. E também ele foi para encontrar Tito para ser encorajado sobre
o Coríntios. E lá Deus abriu uma porta grande para o ministério. Paulo viajou de Éfeso para Troade, pode passar, e aqui ficou 241 quilômetros para o norte, próximo. Troade era uma cidade portuária e tinha 100 mil pessoas naquela época. Daí ele começou em Éfeso e foi para Troade. E a primeira viagem, ele viajou várias vezes para Troade. A primeira viagem podemos achar em Atos 16, 8 a 11. E aparentemente Paulo não tinha um tempo para começar uma igreja lá. Não tinha tempo. Em Atos 20, 6 a 12, nós podemos ver que Troade tinha uma igreja lá. Então, nós podemos concluir que parece que Paulo começou uma igreja durante essa viagem. Ele chegou, uma porta abriu e ele começou a ministrar para o povo lá. Olha aí, uma viagem só e começou uma igreja. E diz aqui que muitas pessoas estavam aceitando a palavra e ele estava tendo sucesso no ministério. Mas olha o que ele diz. Ainda assim, não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para Macedônia. Mas por quê? Não faz sentido uma porta grande, aberta, e ele diz, beleza, tchau. Por que ele queria encontrar Tito? Por que ele queria ver Tito? Por quê? Porque a igreja tinha problemas, e ele já escreveu uma carta para eles, e a igreja tinha problemas com incesto. Próximo passo. Próximo. Na próxima vez vamos ter uma coisa, mas no próximo. Beleza. No próximo. Beleza, agora. Incesto, falsos profetas, casamento e divórcio, corrupção na Santa Ceia, imoralidade sexual, pessoas minimizando a autoridade de Paulo. E ele estava tentando encorajar e defender e confrontar esses problemas. E ele não sabia como era e como ficou a igreja. Em 7, ele não sabia como eles tinham reagido para a primeira carta que ele mandou para eles. Paulo diz em 7, 5 a 6, próximo passo, que nenhum alívio tivemos, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, e que eles foram abatidos. Paulo estava experimentando tantas tribulações no seu coração, e mesmo com uma porta aberta, Paulo não podia concentrar por causa das aflições. Olha, quando queremos ministrar para os outros e servir Deus, vamos encontrar problemas. Pessoas vivendo em pecado, divisões entre os irmãos, pessoas saindo da igreja, pessoas querendo derrubar o ministério e Satanás atacando a igreja. E tudo isso é somente por fora. Próximo. Também temos lutas por dentro, nossa adequação, nossa capacitação, dúvidas, depressão, seu próprio pecado, ataques espirituais, tentações. Olha, se você está querendo servir Deus, você tem que saber que é um campo de batalha. Efésios 6, 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo conhecia essa verdade pessoalmente. E mais tarde, em 2 Coríntios 11, 23 a 23, ele contou várias perseguições
E terminou dizendo, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Ele estava muito preocupado sobre as igrejas. E ele queria saber como ficou a igreja em Corinto. Porque ele mandou uma carta. E ele falou a verdade. E era, bem claro. Não era uma carta, de flores. Não, ele confrontou vários problemas. Ele se importava sobre essa igreja. E ele queria saber como foi. E além disso, ele estava lutando. Ele até disse, eu acho que 2 Coríntios 5, ou talvez foi 4, que ele sentia até a morte. Que ele estava sentindo que vai morrer. Várias perseguições. Então, olha, quero dizer, sentindo estas coisas não é pecado. Vamos encontrar problemas nas nossas vidas. Às vezes é depressão, a tristeza ou dúvidas, problemas de saúde, problemas na sua família, na igreja. Olha, não podemos dizer, não, se você está sentindo isso é porque você falta fé. Não, é o que você faz. Então, Paulo, ele está bem honesto aqui. Em vários lugares em 2 Coríntios. O que é muito importante entender é o que ele se relembra, o que ele faz com esses sentimentos. Então, olha aqui, ele diz, vitória no ministério, 14 a 16, Paulo diz, mas graças a Deus. Ele não disse, eu desisto. Não, eu parei de ministrar. Não, ele disse, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Que resposta é essa, né? Essa é a resposta que eu quero quando eu tenho problemas na minha vida. Que Jesus nos conduz em triunfo. A palavra que está usada no grego é triunfo, triambeu. E eu quero mostrar um pouco e falar um pouco sobre essa palavra, porque é uma palavra bem interessante. A palavra está falando, está referindo a um tipo de passeata. Essa passeata foi realizada na cidade de Roma para um general que ganhava uma batalha muito importante. E próximo aqui, era uma grande honra. Então, e ele sempre, geralmente foi 10, 11 coisas. E foi nessa ordem, mais ou menos. Primeiramente, os políticos que iam em frente, naturalmente, né? Tem que ter os políticos, que eles vão primeiramente. Depois os cativos, e geralmente um cativo real. E próximo, pinturas ou peças retratando eventos na batalha. Depois músicos, a marcha e porta-bandeiras. Depois 2 touros brancos vão ser sacrificados para o deus Júpiter. Também pessoas mostrando tipos de flores e animais daquela região. Depois o saque de ouro e prata e tesouro. E depois padres balançando tigelas de incenso. E depois soldados que lutaram. E finalmente o general vestido de roupas roxas. E todo mundo gritava o quê? Triunfo! Triunfo! Todo mundo gritando, triunfo! O general que conduz tudo em vitória. E aí, um foto. Era um evento raro, mas bem espetacular.
não era uma coisa que aconteceu cada ano. Só quando houve uma batalha que o general ganhou, que era muito importante. E olha, quem é nosso general? Jesus. Até tem uma música, nosso general é... Eu gosto muito dessa, né? Olha, estamos vivendo num tempo bem estranho. Pandemia, fechamento de lojas, empresas e igrejas, doença, morte, família sendo dividido. Pessoas perdendo fé em Deus. Não há certeza em qualquer coisa. E onde é nossa vitória? Onde é nosso general Cristo? Onde é? Já é. Jesus já ganhou. Ele nos conduz em vitória. Jesus já ganhou. Romanos 8:37 diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Não vamos ser, somos por meio daquele que nos amou. Paulo sabia que não importava o que estava acontecendo em Coríntio, Deus está no controle. E quando nós servimos a nosso Deus, nós somos como uma fragrância, um bom perfume para Cristo. Quando servimos Deus, agrada nosso Pai, que é Deus. E Deus, por meio de nós, manifesta o Evangelho. E isso é um bom perfume. E mais do que isso, nós somos um bom perfume para aqueles que são salvos. Eu adoro estar no comunhão com crentes. É um bom perfume. E aqui, alguém já levou alguém para Cristo? Ao conhecimento de Cristo? É um tempo de alegria. Eu vou dizer, no momento que alguém aceita Cristo, e eu tinha o privilégio de mostrar na Bíblia e levar para o conhecimento de Cristo, eu lembro, eu acho que eu lembro cada vez que aconteceu. Eu nunca vi alguém que aceita Cristo, diz com tristeza, que pena, agora eu vou para o céu. Que triste. Eu nunca vi alguém aceitar Cristo assim, não. Eu estou indo para o céu. Ou com lágrimas, lágrimas de felicidade, que agora eles têm certeza que eles vão para o céu, para estar com Deus. É um bom perfume. E Deus quer que nós participe na sua vitória, a honra que temos, para ser um bom perfume de Deus para aqueles que aceitam Cristo. Mas não para aí, vamos continuar. Olha que diz, para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Cheiro de morte. Como assim? Lembra, eu falei sobre as tigelas de incenso que estavam na passeata, né? E os cativos que estavam na frente. Naquele passeata houve muitos cheiros diferentes. Flores e incenso e várias coisas. E para todo mundo lá era um cheiro de vida. Ganhamos, mas para aqueles cativos, sabe o que vai acontecer com esses cativos? Eles vão ser sacrificados. Então, os mesmos cheiros, um cheiro de morte. Um cheiro de morte. Na faculdade, escola, com sua família, com seus amigos, quando você vive para Cristo e eles rejeitam Cristo, você é um cheiro de morte. Quando você fala sobre salvação e eles rejeitam, um cheiro de morte. Porque eles rejeitam a verdade.
E eles são como os cativos sendo dirigidos para as suas próprias mortes. Quando nós apresentamos o Evangelho, cada pessoa tem que responder para a verdade. Cada pessoa. Temos que responder sim ou não. Eu creio em Jesus ou eu não creio. E eles precisam aceitar ou rejeitar. O mundo não gosta de Jesus. E a Bíblia diz que o mundo odeia Jesus. E também nós. Mas, Isaías 55:11 diz, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia. Deus é glorificado quando alguém aceita Cristo. Sim, está glorificado. Mas Deus é glorificado quando alguém rejeita Cristo? Sim. Com certeza, Deus é glorificado em qualquer momento, com qualquer coisa. Se apresentamos o Evangelho e eles rejeitam, Deus é glorificado. Porque você tinha a coragem de apresentar o Evangelho. E a graça de Deus e a ira de Deus, ambos dois, glorificam a Deus. Quando alguém rejeita Cristo e eles morrem, eles vão para o inferno, Deus é glorificado. Deus é glorificado, porque a justiça dele é feito. É feito. E quando alguém aceita Cristo e ele vai para o céu, ele é glorificado. Então, as duas perspectivas de vida e morte são cheiros bons para o Senhor. Os dois. E finalmente, nossa capacitação no ministério próximo. Ele termina, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando o lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Quem é suficiente para servir Deus? Quem tem em si mesmo a capacitação para servir Deus? Alguém aqui em si mesmo? Acho que não. Ontem, nos jovens, fizemos bonecas de Play-Doh, né? Foi legal. Foi interessante, mas foi legal. E nós somos bonecas de Play-Doh nas mãos de Deus. E uma boneca de Play-Doh, né? De mas se chama o quê? Massinha de modelar. Eles podem fazer alguma coisa só? Não, você bota lá e não faz nada, né? Somos assim, não podemos fazer nada sem Deus. E ele diz, mas quem está capacitado para tanto? Paulo sabia que ele era fraco. Nós somos pessoas fracas. Pronto, próximo. Olha aí, uma foto de mim. Tá não. Mas eu parecia assim também. Eu acho que Erasmo poderia levantar, né? Sem problema. Somos pessoas fracas, sem Deus. Nós precisamos de ajuda. Nós erramos com coisas que Deus nos pediu fazer. Não somos perfeitos. Na verdade, fazemos mais coisas erradas do que certas, eu acho, né? E precisamos de Deus. E Deus é quem que nos capacita para fazer estas coisas. Deus nos escolheu para ser utensílios para sermos usados. Segundo Timóteo 2, 20-21 diz, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém,
para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para dar boa obra. Para cada boa obra. Nós fomos dados uma grande responsabilidade para pregar o Evangelho, mas não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de Deus. Nossa capacidade, em 3:5, ele diz, nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. 3:5 diz isso. Então, porque nós não estamos como tantos outros, o que diz, negociando a palavra de Deus. Paulo não estava pregando o Evangelho para ganhar dinheiro. Até muitas das vezes ele rejeitou o dinheiro. Esta palavra, negociamos, próximo, mercadejando, capeleu, a palavra em grego, vendendo para o seu próprio ganho, corrompendo, adulterando. Tem essa palavra significa isso. Hoje em dia, muitas pessoas gostam de vender o Evangelho. Aqui, compra esse óleo aqui e seja abençoado. Vem aqui, compra essa água aqui e seja abençoado. Vem aqui e se dá dinheiro para a igreja e você vai ser abençoado, pode ser líder. Não podemos vender o Evangelho, não. Né? Não funciona assim. E Paulo diz que nossa capacitação vem de Deus e não tentamos vender o Evangelho como outros estavam fazendo. Até em Filipenses, estou lembrando que pessoas estavam pregando o Evangelho só para machucar Paulo. Que motivação é essa? Eu estou ministrando para Deus? Não, eu estou ministrando só para irritar essa pessoa aqui. Pessoas fazem isso, querendo só o melhor para si mesmo. Mas ele diz, ao contrário de muitos, antes em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, na presença de Deus, em Cristo. Cristo é nossa fonte do nosso poder. Nós não falamos descansando em nossa personalidade. Nós não ensinamos tentando fazer a novidade mais recente. Nós não apresentamos a palavra de Deus como nós pensamos que a palavra deveria ser. Não, eu não gostei desse versículo na Bíblia, não. Então eu vou pular, não vou pregar. Não podemos vender, não podemos mudar, mexer com a palavra, só pregar. Temos essa responsabilidade. Não podemos pregar com engano, mas com sinceridade. O que é o próximo passo? Com sinceridade na presença de Deus, como homens enviados por Deus. Nós somos enviados por Deus. Se você é crente, você é um missionário. Não é só o Leandro, né, um missionário. Não é só ele. Todos nós somos missionários. Se você é crente. Se você tem certeza da sua salvação. Então, em conclusão, Paulo, entre depressão e tribulações e sofrimentos físicos e emocionais, espirituais, ele lembrou que ele era vitorioso em Cristo, que ele recebeu força por Deus,
e que ele tinha uma grande responsabilidade para ser um utensílio usado para a glória de Deus. E que tudo isso vem de Deus. A capacitação dele vem de Cristo. O poder vem de Cristo. Vitória vem de Cristo. Mesmo que parece que às vezes, assim, nesse tempo de pandemia, onde é a nossa vitória? Vem de Cristo. As igrejas estão fechando. Onde é Cristo? Vitória vem de Cristo. Cada um de vocês são ministros para Deus e por Deus. Agora você tem vitória. Você agora é um herdeiro. Você tem agora o privilégio de pregar o Evangelho. Você tem agora o poder de Cristo suficiente para estas coisas. E você é um bom perfume para Deus. O mais importante, você é um bom perfume para Deus. Charles Spurgeon escreveu sobre a sua própria depressão. Ele disse sobre a própria depressão: meus espíritos estavam tão baixos que eu podia chorar para horas e horas, como uma criança, e ainda assim eu não sabia porque eu chorava. Mas na 7 de junho de 1891, sem saber, ele pregou a sua última pregação, e no fim ele terminou falando isso. Ele é o mais magnânimo dos capitães. Nunca houve um como ele entre os melhores príncipes. Ele está sempre a ser encontrado na parte mais espessa da batalha. Quando o vento sopra frio, ele sempre toma o lado sombrio da colina. A parte mais pesada da cruz está sempre sobre seus ombros. Se ele nos ordena carregar um fardo, ele o carrega também. Se algumas coisas que seja graciosa, generosa, amável e terna, sim, abundante e superabundante no amor, você sempre a encontra nele. Estes 40 anos e mais eu o servi, bendito seja o nome dele. E eu só tive amor dele. Eu ficaria contente de continuar ainda mais 40 anos no mesmo caro serviço. E assim lhe agradou. Seu serviço é vida, paz e alegria. Ou que você iria entrar nele imediatamente. Deus te ajude a alistar-se sob a bandeira de Jesus até este dia. Amém? Essa é a atitude que ele tinha. Ele iria servir Deus mais 40 anos sofrendo, porque ele queria servir Deus. E ele sabia que a vitória já veio, que Jesus já ganhou. Você tem essa atitude de vitória já? Você poderia viver uma vida como Charles Spurgeon ou Paulo? Eu espero que eu poderia. Você tem vitória. Cristo é suficiente. Vamos orar? Deus, eu estou humilhado que o Senhor pode me usar. No meu português, que não é tão bom, com problemas na minha vida, eu não sou o melhor pastor, eu não sou o melhor esposo, o melhor pai, ministro, missionário,
mas assim o Senhor queria me usar. E nesse tempo que não temos certeza do próximo dia, se alguma coisa vai fechar, se vamos pegar o coronavírus, se vamos ter um acidente, sei não. Eu sei uma coisa, com certeza, que o Senhor me conduz em vitória. E eu oro que todo mundo aqui vai reconhecer a sua vitória, que somos bons perfumes para ti, vivendo para Cristo. E eu oro que se alguém aqui não tem certeza da sua vitória, da sua salvação, agora que eles vão se dobrar diante de ti e confessar que o Senhor é o Salvador. E eu oro que essa igreja, mesmo pequena, vai ser uma luz e um bom perfume aqui em Aracaju. E que o Senhor vai conduzir nessa igreja em vitória. E eu oro tudo isso no nome de Jesus. Amém?